bem-vindo de volta ao canal. Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo rápido, espero, para falar sobre a prova do BNB, que aconteceu esse domingo e que alguns colegas de vocês fizeram. Eu recebi a prova de analista bancário, número 1, né? Tendo o gabarito 3, e a prova constou com 10 questões de língua portuguesa. Assim que eu recebi a prova ontem, eu parei um instantinho, analisei bem rápido, mas eu não respondi. Eu só vim conseguir responder a prova um pouco antes de dormir. Então eu peguei o tablet, deitei na cama e respondi as questões, né? Fiz algumas observações aqui, como vocês podem ver. E aí agora eu vou gravar um vídeo, como é do nosso esquema, gravando a tela, para vocês terem uma ideia, né, de como essa prova poderia ter sido respondida, certo? A pessoa que me mandou, ela falou que muitos dos conteúdos abordados em sala de aula caíram na prova, e olhando a prova, eu ousaria dizer que muitos dos conteúdos, eu acho que todos os conteúdos que aqui estão, eles estão naquele último vídeo que eu soltei, o vídeo longo, né? Que a gente fala só da banca Sage Gran Rio. Então, como essa banca, ela ainda vai realizar mais 2 concursos, que é o concurso da Caixa e o concurso nacional unificado, eu acho que vale a pena dar uma revisitada naquele vídeo e olhar esse vídeo, né? Porque juntos eles dão uma ideia do todo da banca e como ela funciona, certo, gente? Estou gravando aqui no feriado, então bom feriado para todos. Eu espero que vocês estejam descansando, relaxando aí um pouco. Mas aí eu aproveitei essa oportunidade, porque é um feriado no meio da semana. Hoje a gente teria encontro à noite, né? Se não fosse o feriado. Então eu resolvi gravar para deixar vocês mais inteirados sobre a banca, né? Sobre como ela funciona, sobre como ela trabalha. E basicamente tudo aquilo que a gente viu no vídeo anterior, ele se repete aqui. Então a gente já começa a encontrar um padrão da banca e assuntos que ela gosta, né? Trabalha recorrentemente. Certo, gente? Então, vamos lá para a correção, que eu acho que esse vídeo sim vai dar para ser rápido, tendo em vista que o último vídeo ele já foi bem carregado de conteúdo. Beleza, gente? Vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. A prova que eu recebi foi de analista bancário, de nível 1, com gabarito 3. Se você pegou uma prova com outro gabarito, você tenta encontrar a resposta que se encaixe, certo? Foram 10 questões de língua portuguesa, valendo 1 ponto cada, né? E as questões eram de A a E. Então eram 5 alternativas, né? Ou seja, é o padrão da banca, né? 5 alternativas. Certo? Vamos lá para as questões. Analisando a prova, a gente vê que ele vai dar um texto, né? A banca vai dar um texto. E através desse texto, todas as outras perguntas relacionadas à língua portuguesa vão se desenrolar através desse texto. Bem como a gente viu no nosso vídeo anterior. No vídeo anterior, eu coloquei textos para que vocês entendessem mais ou menos como funciona a banca. Então, aquele vídeo, ele dá uma base muito boa do funcionamento da Sage Gran Rio, certo? Muito provavelmente ele vai trabalhar com apenas um texto, e esse único texto vai servir de referência para todas as questões. Isso quer dizer que todas as questões eu vou precisar voltar no texto para ler? Não. Como a gente vai ver aqui, algumas questões eu vou voltar para ler e outras não.
certo? Então, conhecimentos básicos, né? É um português de nível médio. O texto é A Bela e a Fera, certo? Não vamos ler o texto agora, né? Porque a nossa ideia é ir direto para as questões. E isso é uma recomendação que eu faço para vocês, tá, gente? Vai fazer a prova, vai direto para a questão. A não ser que a primeira questão lhe mande voltar no texto para ver alguma coisa obrigatoriamente, você não vai logo no texto. Você vai lendo aqui o enunciado. Geralmente, o enunciado, certo? Com as alternativas, ele vai me dar o que eu preciso para responder minha questão. Geralmente. Isso não quer dizer sempre. Ok? Então vamos lá. Questão número 1. Essa crônica é marcada pelo uso da linguagem informal. Temos aqui o assunto da questão, que pode ser comprovado pelo seguinte trecho. Aí ele quer saber, quer que você prove o que é e onde está, né? Aqui ele quer que você prove em qual desses trechos destacados o uso da linguagem informal fica evidente, certo? Ó, alternativa A. O era louco por Guaraná. Alternativa B. A injúria do tempo, somada ao desgaste dos anos, sepultou o delírio. Gente, isso daqui está parecendo texto do romantismo. Linguagem extremamente formal. Não tem como ser a letra B. Recebo mensagens propondo regimes de emagrecimento. Não tem nada de informal nessa alternativa. A linguagem ela está bem correta, certo? Ela está seguindo bem a linha do padrão. Então, também não tem como ser a letra C. Eu imaginava um palácio mais modesto. Apesar de simples, uma frase simples, uma oração simples, não tem também nenhum uso de linguagem coloquial. Ela não me deslumbra como os contos de Grimm e Pierrot. Ó, aqui também não. A linguagem, apesar de também, né, simples, ela não é informal, ela não é cotidiana, do dia a dia, né? É uma linguagem ok, correta. Onde a gente percebe a linguagem informal? Na letra A, que é o nosso gabarito. Olha, eu era louco por Guaraná. Gente, o que é que caracteriza uma linguagem informal? É o uso de gírias, o uso de palavrões, de expressões, abreviações, aquelas coisas que a gente já está por dentro, que a gente estudou na escola. Então, assim, o que tornaria essa linguagem da alternativa A formal? Se eu dissesse assim, eu gostava bastante de Guaraná, sabe? Esse eu era louco, né? Esse louco, ele pode ser caracterizado aqui como uma gíria ou uma expressão, né, que indica alguma coisa. Esse era louco, ele indica que a pessoa gostava muito do Guaraná. Então, a alternativa correta é a letra A, certo? Uso de linguagem formal, de linguagem informal. Veja, não precisei voltar no texto, certo? Só com o enunciado e com uma análise breve aqui das questões, né, das alternativas, eu consegui responder. Vamos para a letra B. Vamos para a segunda questão. No fragmento, eu era louco por Guaraná. Ficava triste quando tomava um. Vamos lá. Ficava triste quando tomava um. O trecho destacado em negrito apresenta em relação à informação explícita na primeira oração,
uma noção de. Ó, vamos lá. Quando a gente consegue entender o que o enunciado quer, fica mais fácil, certo? Essa questão ela não é difícil. O enunciado é que ele está chatinho de entender, certo? Então, quando eu consigo entender, decifrar o enunciado, tudo fica um pouco mais fácil. Ó. Ele primeiro aponta de onde vem o trecho retirado, que é o fragmento, parágrafo 2. O era louco por Guaraná, ficava triste quando tomava um. O trecho destacado em negrito apresenta em relação à informação explicitada na primeira oração, uma noção de, ó, preste atenção. Aí aqui ele já me deu algumas informações. Primeiro, que eu tenho a oração 1 e que eu tenho a oração 2, certo? A oração 2 é a que está em negrito, ok? E que elas se relacionam de alguma forma, tá? E ele quer saber o quê? O que a informação explicitada na primeira oração 1 e o que ele quer saber? O que a oração 2, deixa eu pegar aqui um amarelo, o que a oração 2, né? Ou como ela se relaciona com a oração 1. Quer saber isso? Como a oração 2 se relaciona com a oração 1. E eu acho que quem viu o outro vídeo, só pelo desenho aqui que eu estou fazendo, já está começando a puxar da memória sobre o que essa questão fala, né? Essa questão, ela só pode falar de dois assuntos, né? Na verdade é um que se divide em dois, que são os tipos de orações, né? E a gente viu isso no vídeo passado. Ou coordenada, ou subordinada. E naquele vídeo, brevemente, eu falei para vocês que a diferença entre coordenada e subordinada é a relação que elas têm de uma com a outra. E repare bem que o que a questão quer é a relação, certo? As orações coordenadas, elas têm o mesmo valor, certo? O mesmo valor e elas se completam. Se completam, mas elas são independentes. Elas funcionam sozinhas, certo? Então, eu consigo entender a oração 1 e eu consigo entender a oração 2, separadamente. Já as orações subordinadas, elas têm uma relação de hierarquia. Eu tenho uma oração que ela é a oração principal e outra oração que eu chamo de oração subordinada. E essa oração subordinada, ela está a serviço da oração principal, exercendo um papel de alguma coisa, de adjetivo, de substantivo, de advérbio, de alguma classe de palavras, digamos assim, certo? E aí o que é que a gente faz? Geralmente, quando a gente quer saber das orações, né, dos tipos de orações, a gente apela para os conectivos, né, entre as orações, né? E esses conectivos a gente aprendeu, né, estudando classe de palavras, que eles se chamam
conjunções. Conjunções, certo? E aí eu tenho conjunções coordenativas, que são 5, enquanto subordinativa, agora de cabeça, eu acho que a gente deve ter, acho que umas 14, mais ou menos, porque só adversativas só adverbiais, aliás, são 9, duas adjetivas, 11, mais de 14. Mais. A quantidade aqui não interessa tanto. Mas, o que é que acontece? Eu já sei que o assunto, né? Para eu responder essa questão, eu tenho que ter o conhecimento desse tipo de oração, né? Dessas relações que as orações podem ter, de serem coordenadas ou subordinadas. Tanto é que as alternativas, ela mistura tanto conjunções, né? Conjunções de valores coordenativos, como conjunções de valores subordinativos. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou usar rosa para quando for coordenativo e vou usar esse azul verde aqui quando for subordinativo. Certo? Então a gente vai pintar aqui quando for coordenado e quando for subordinado. Oh, meu Deus. Gente, eu estou confundindo as orações, os tipos de orações com as conjunções com o total. 9 com 5 são 14. 14 são as conjunções, entendeu? Subordinadas eu terei 9. Perdão, perdão. É como eu disse a vocês, eu só dei uma olhada por cima e vim responder a questão com vocês. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou identificar quais são as subordinadas e quais são as coordenadas, certo? Se eu estudei as conjunções, né, eu tenho uma ideia mais ou menos. O que é que acontece? Naquele vídeo eu expliquei para vocês que as subordinativas, elas exercem função, né, de como se fosse uma classe de palavras. Então a oração subordinada, ela serve a oração principal como se fosse uma classe de palavras, certo? Geralmente elas têm valor de advérbio, certo? Então, se eu tenho uma noção de advérbio, eu consigo entender mais ou menos o que elas estão querendo passar. Já as coordenadas, elas são colocadas lado a lado, certo? E a relação delas é mais para relacionar a primeira com a segunda, sabe? Ela não bota as orações em pé de desigualdade. Elas são iguais, ok? Vale a pena voltar no outro vídeo e ver como eu desenvolvo um pouquinho lá esse assunto. Então vamos lá. Lá naquele vídeo, por exemplo, eu falo
das 5 nas 5 conjunções coordenativas. As 5 conjunções coordenativas são mais fáceis de gravar, né? Eu tenho as aditivas, as adversativas, as alternativas, as conclusivas e as explicativas, certo? Tem até uma brincadeirinha que a gente faz, que a gente chama de ECA 3. Por quê? Eu tenho 3 conjunções que começam com A, que são as aditivas, as adversativas e as alternativas. E tenho as conclusivas e as explicativas. Tudo que não for isso aqui vai ser subordinativa. Então, eu tenho alguma conjunção, né? Aqui. Eu tenho alguma alternativa que me dê ideia de adição. Não. Eu tenho alguma que me dê ideia de adversação. E lembra que lá eu falei que a adversação é o quê? É quando eu tenho ideias opostas. Então eu tenho uma de oposição. Eu tenho alguma de comparação. Não. E não confundam alternativa com comparação, tá? São coisas diferentes. Prestem bastante atenção nisso. Aqui eu tenho alguma dessas 5 que me dê ideia de modo e muito menos de intensidade, né? Nesse caso aqui, eu tenho todas essas daqui serão subordinadas. Então, se você parar para pensar aqui, né? Eu tenho a chance de 4 alternativas apontarem para que essa relação delas é de subordinação e uma apontar que é de coordenação. Deixa eu dar uma limpada aqui para poder a gente voltar e chegar na nossa resposta. Bem, se eu até agora, né, se eu já não sei de cara, se eu já não consegui identificar a resposta só com a leitura rápida e precisei fazer todo esse arrodeio que eu fiz aqui, né, eu cheguei agora a essa conclusão de que eu tenho, né, essas orações, essas opções aqui de subordinação e essa opção aqui de coordenação. Como ele quer saber qual é a relação entre a oração 1 e a oração 2 e qual é o valor dessa oração, ele quer saber o sentido. O sentido. Ele quer saber o valor semântico. E há muito que eu tenho dito a vocês que as bancas elas vão cobrar o sentido das coisas, certo? E aí, presta bem atenção, gente. Qual é a diferença de uma oração coordenada para uma subordinada? A subordinada, ela depende uma da outra, certo? Já as coordenadas, elas são independentes e se relacionam, certo? Eu era louco por Guaraná. Ficava triste quando tomava um. Existe uma relação entre elas, mas elas não são dependentes uma da outra. A oração número 2, ela não depende da oração número 1, porque essa oração número 2, ela não exerce a função
de um advérbio, ela não é não exerce função de complemento, ela não está completando o sentido, ela está se relacionando. A questão meio que já deu essa resposta para a gente, certo? E se a relação, perdão pela redundância, mas se a relação entre a oração 2 e a relação um é só relação, certo? E não é uma dependência, não é uma condição de que uma depende da outra, ela só pode ser, essas orações aqui, elas só podem ser coordenadas, né? Essas duas orações aqui, elas só podem ser coordenadas. E a única alternativa que eu tenho, né, como oração, como conjunção, né, que passam a ideia de coordenação, é a letra B. Mas aí vocês podem perguntar, mas cadê a conjunção? Se depois da vírgula, né, não tem nenhuma conjunção. Porque para passar essa ideia de oposição, eu precisaria ter uma conjunção adversativa, como um mais, um porém, um todavia, um entretanto, um contudo. Mas eu não tenho, né, nada aqui, ó, iniciando essa minha oração, certo? Eu não tenho uma conjunção aqui. E aí é o que tá. Quanto mais eu sei de língua portuguesa, mais direto eu chego ao ponto na minha resposta. Quando eu não sei, eu preciso confiar nessas minhas quase que equações, né, que eu vou fazendo no decorrer da resposta para chegar na minha conclusão, né, na alternativa correta. Mas aí eu posso dizer a vocês que existe uma figura de linguagem chamada assíndeto. O que é que essa figura de linguagem faz? Ela omite conjunções coordenativas, certo? Ela omite. O que é omitir? Esconder, certo? Então, é como se eu tivesse aqui um mais, mas ele foi escondido. Repara, se eu ler com esse mais, se não faz mais sentido. Eu era louco por Guaraná, mas ficava triste quando tomava um. Qual é a relação da oração 2 com a oração 1? Ele gostava do Guaraná. Então, gostar de Guaraná é uma coisa positiva. Mas quando ele tomava o Guaraná, ele tinha uma relação negativa. São relações opostas. Né? São relações adversativas. A alternativa correta é oposição. Letra B. Esse arrodeio todo para explicar para vocês como é importante eu dar uma estudada nas conjunções, certo? E nesses casos específicos, né,
em que as conjunções elas podem ser omitidas, mas eu consigo descobrir o valor semântico, ou seja, o sentido da oração, das orações, né? E de como elas se relacionam. Questão de número 3. O tema central desse texto, que faz referência ao conto de fada A Bela e a Fera, pode ser resumido na seguinte frase: a internet promove mudanças ao longo do cotidiano. O encanto provocado pela internet é ilusório. Os contos infantis são mais deslumbrantes que a internet. A maturidade ameniza os desvaneios da infância. A infância é uma fase da vida permeada de belos sonhos. Olha, gente, quem lê o texto vai perceber que a internet ela vai aparecer lá pela metade do texto, certo? E que a internet ela não tem como ser o tema central do texto, ok? Porque não se fala de internet desde o início. Eu posso ter um texto que fala sobre um determinado assunto sem que ele apareça já no início, só apareça lá pelo fim ou pelo meio, até posso. Mas só que qualquer alternativa que envolva internet vai soar estranho. A internet vem aparecer aqui, no quinto parágrafo. Antes de tudo isso aqui, fala sobre sonho, fala sobre um pensamento infantil, né? Um sonho infantil, certo? E aí, ele começa o texto falando da infância. E aí, quando chega no parágrafo 4, ele fala do passar dos anos, de como o passar dos anos sepultou o delírio. O que é sepultar, gente? É enterrar. E o que é delírio? É um sonho meio viajado, né? Meio que impossível de acontecer. Então, aqui é uma questão de interpretação de texto. Essa questão, né, a questão número 3, é um tipo de questão que eu preciso voltar no texto e analisar o texto com um pouco de calma, certo? Ler o texto e analisar parágrafo por parágrafo. Mas aí, como eu falei, a internet promove mudanças no nosso cotidiano. Isso é falado no texto, mas não é o tema central do texto, certo? A internet promove mudanças no nosso cotidiano, isso é falado no texto, mas não é o tema central do texto. O encanto provocado pela internet é ilusório? Não, pelo contrário. A internet, ela, ela é trazida para o texto como sendo o contraponto do sonho. Ela é o real. Na verdade, a internet é o oposto da ilusão, né? Mas, o texto aqui traz a internet como oposição à ilusão. Também não. Os contos infantis são mais deslumbrantes que a internet. Olha, aí você fica tentado nessa daqui, né? Porque faz sentido. Faz sentido essa daqui. A maturidade ameniza os devaneios da infância, outra que também faz sentido. A infância é uma fase da vida permeada de belos sonhos. Ó, aí eu fico com 3 alternativas aqui que fazem sentido. Mas vamos lá, gente. Ele quer saber o tema central desse texto. Olha, quando eu volto aqui no texto e faço essa comparação que ele começa falando da infância,
dos sonhos, e aí o passar do tempo, né? Ou seja, a pessoa cresceu e foi vendo que não era bem assim. Ah, mas ele dá um toque aqui, ó. Mas fui fiel a ele, não tive outros pela vida fora. Esqueci a Bela e a Fera, Palácios Encantados do torneio. Veja, quando ele diz assim, que não teve outros pela vida fora, ele diz assim: olha, a vida adulta veio, certo? Sepultou o delírio. O sonho está lá, enterrado, escondido, mas ele foi fiel a ele, não teve outros pela vida. E mais lá no final, ele retoma, ele retoma essa ideia, essa esperança de que um dia vai abrir computador e vai jorrar o Guaraná que ele merece. Então, assim, a ideia desse texto é que a maturidade, ela ameniza os devaneios da infância, porém não mata, certo? Por quê? Porque apesar, ó, ameniza, mas não mata. Porque apesar daqui ele dizer que os delírios, né, foram sepultados, lá no final você vê que não morreu, que ainda tem uma esperança, certo? Mesmo adulto. Então aqui, essa alternativa de que os contos infantis são mais deslumbrantes que a internet faz sentido, mas não é o tema central do texto. Isso é uma coisa que é falada em algum momento do texto, mas não é uma coisa que vem do início ao fim do texto. E a letra E, a infância é uma fase da vida permeada de belos sonhos. Isso é falado, é o início do texto. Mas veja, o tema central do texto é aquela coisa que abraça o texto inteiro, certo? Que faz o sentido do todo, entende? Então a resposta correta é a letra D. Questão número 4, gente. Essa questão aqui, quem estudou essa última aula e quem leu o material tem a obrigação de acertar. E assim, parece que eu estava prevendo, né? Quando eu dizia assim a vocês, gente, leiam a parte que fala da semântica dos verbos, da semântica dos verbos. Repara bem, no trecho parágrafo 2, aspas, em todas as paredes haveria uma torneira que despejaria guaraná no meu copo. As formas verbais destacadas em negrito expressam a noção de, veja, formas verbais, isso é morfologia. Morfologia. Noção é sentido, né? E sentido é semântica. Quando eu digo a vocês, eu não estou brincando, que isso daqui acontece muito nos concursos, tá? E aí, se eu estudei os verbos e estudei os tempos verbais, eu vou saber. Então, quem estudou a parte da semântica dos verbos e estudou os tempos verbais, já está ligado que haveria e despejaria está no mesmo tempo, né? Está no futuro do pretérito. Todas as duas formas, né? Aqui,
Haveria. Terceira pessoa singular. E aqui, terceira pessoa do plural. Eles. Ele. Ou pode ser até eu, né? Porque conjuga igual. Podem dar uma olhada aí na tabelinha de vocês, né? Eu haveria, ele haveria. Agora, nós despejariam. Eles despejariam, né? Então é eles despejariam. Então, qual é a semântica, né? O valor semântico de usar um verbo no futuro do pretérito? Quando eu uso o verbo do futuro do pretérito, é uma ação que eu projeto que ela vai acontecer. Por isso daí, eu já vou descartando algumas coisas. Não é certeza de que vai acontecer. Não é necessidade de que vai acontecer. Não é dever de que vai acontecer. Não é obrigação. Porque se é uma coisa que eu projeto, é uma coisa que no futuro eu projeto que vai acontecer, né? Que projeto que vai acontecer se determinadas coisas acontecerem, né? É mais ou menos assim. É como se eu dissesse assim, no texto, no caso, ele fala que quando ele tivesse a casa dele, né? Ele projeta que nessa casa haveria essas torneiras que despejariam água. Isso só iria acontecer se ele tivesse essa casa. Então, é um futuro que depende de um passado. E qual é o passado? Primeiro eu tenho que ter a casa. Tendo a casa, eu terei essas torneiras, né, que despejam refrigerante, né, Guaraná. Então, isso está relacionado a desejo, certo? O sentido aqui é de desejo. Isso fica fácil, gente. Se vocês forem lá no material de vocês, procurarem futuro do pretérito do indicativo, vocês vão ver, né, na parte da semântica do verbo, que fala exatamente sobre isso, certo? Nosso material está bem completo, bem completo. Vamos lá. Questão número 5. Nesse texto, fragmento do parágrafo 1. Havia solidão e silêncio. Revela um sentimento de. Olha, aqui é uma das questões que eu preciso voltar também no texto. Certo? Porque havia solidão e silêncio já dá uma ideia vaga, mas parece que passa uma ideia de tristeza, né? Parece que passa uma ideia de tristeza, né? Para quem acha que solidão e silêncio é tristeza. Eu adoro. Cá para nós. Mas vamos lá. No parágrafo 1, volto e procuro em que contexto está inserida essa frase. Tá bom, gente? Ó, um dos desejos da minha infância foi habitar um palácio como o da Bela e a Fera. Evidente que sem a fera tinha tudo do bom e do melhor naquele palácio. As luzes se acendiam à passagem da moça. A mesa estava posta. Havia solidão e silêncio. Ninguém enchia o saco dela. A fera providenciava tudo e ainda fazia favor de não aparecer. Não queria assustá-la. Olha o contexto. O contexto é esse aqui. O contexto é esse aqui, do parágrafo,
certo? Então, esse havia solidão e silêncio, ninguém enchia o saco dela. Olha, gente, ninguém enchia o saco dela. Ou seja, ela gostava, né? É positivo. Esse silêncio é positivo para ela, né? Então vamos voltar lá. Ó, não tem nada a ver com tristeza, que é a primeira leitura que a gente faz. Então, como a gente acabou de ver, é positivo. Ela gosta, né, da solidão e do silêncio. Então passa uma ideia de satisfação, certo? Por que satisfação? Ó, indiferença é um sentimento negativo. Conformismo é quase que negativo, mas é blasé. Tanto faz, tá ok. Decepção é negativo. E esperança é uma coisa de futuro, né? É uma coisa que você joga para frente, certo? Mas é uma coisa que está sendo sentida naquele momento. Aqui, ó. Não, aqui. Opa, perdão. Havia solidão e silêncio. Ninguém enchia o saco dela, certo? Era uma coisa que estava sendo sentida naquele momento. Então, a alternativa correta é a letra E, satisfação. Ó, questão de vírgula. Nossa senhora, que buzina irritante. Algum carro aqui tá. Um momentinho aqui. Pronto, resolvi. Questão número 6. Questão de vírgula, né? Vírgula é o calcanhar de Aquiles de muita gente. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o emprego adequado de vírgula está plenamente atendido em: letra A. Toda vez que imaginava o Palácio dos Contos, sonhava com viver. Olha, preste atenção. Onde é que está a vírgula aqui? A vírgula está aqui. Ó, toda vez que imaginava o Palácio dos Contos de Fada, sonhava. Sonhava é um verbo transitivo indireto. Por quê? Quem sonha, sonha com algo, certo? Se ele é um verbo transitivo direto, ele exige, ele precisa, para fazer sentido, do complemento dele. O complemento dele é o objeto indireto. E, por regra, eu não posso de maneira nenhuma separar o meu verbo transitivo direto do complemento dele. E vamos lá, ó, quem sonha, sonha com alguma coisa. Essa é a coisa com que se sonha. Então, essa vírgula aqui, ela é inadequada. Não pode ocorrer, certo? Letra A está descartada. Letra B. As fantasias acalentadas na infância nos acompanham ao longo da vida. Vamos lá, na letra B, a gente tem a vírgula aqui e tem vírgula aqui. As fantasias acalentadas na infância. Isso daqui, gente, as fantasias acalentadas na infância, é o sujeito. É o que a gente chama de sujeito oracional, né? É uma oração que é um sujeito. Né? As fantasias acalentadas na infância nos acompanhavam. Essa vírgula aqui já está errada, porque ela está separando o sujeito do verbo, que é acompanham, certo? Então, daqui já dava para derrubar. Porque o que é que acompanha, né? Ó, as fantasias acalentadas na infância, vírgula, quebra, né? Tem uma quebra aí, não tem uma continuação. O que é que essas fantasias fazem? Nos acompanham, certo? Eu tenho um pronome oblíquo, né?
Pronome oblíquo, nos acompanham. Acompanha é um verbo transitivo direto, o complemento dele, né? O objeto direto dele é o nos. Quem acompanha, acompanha alguém ou algo, né? É o nos. Então, essa vírgula aqui já está errada. Só por isso já dava para derrubar a questão. Mas aí esse verbo, ele tem uma particularidade, né? O verbo acompanhar, que a particularidade dele é de acompanhar preposição. Porque, olha, quem acompanha, acompanha alguém. Então, esse alguém é o nosso, é o nos, né? Nos acompanha. Nos acompanha a algum lugar. Então, essa vírgula aqui também está incorreta. Certo? Então, um verbo Então, esse verbo, que a princípio a gente imaginou como sendo um verbo transitivo direto, né? Porque o nos é o complemento direto dele, quem acompanha, acompanha alguém. Nesse caso, ele é bitransitivo, ou transitivo direto e indireto. Por quê? Esse acompanhar, ele está no sentido de seguir. No sentido de seguir, né? Seguir ao longo da vida. Então, vejam, ele vai precisar de dois complementos, do objeto direto e do objeto indireto. Aqui eu tenho o objeto direto. E ao longo da vida vai ser o meu objeto indireto. Certo? E como eu sei que isso aqui é um objeto indireto? Pela preposição a. Certo? A vírgula aqui, ela não é possível, porque eu também quebro a continuidade da complementação verbal. Letra C. A internet, que ainda está na idade da pedra. A internet, vírgula, que ainda está na idade da pedra, promoverá grandes transformações no mundo. Olha, isso daqui é um aposto, né? É um aposto explicativo. E a gente sabe que, pela regra, aposto ele fica isolado por vírgula. Correto. Essa é a nossa alternativa, esse é o nosso gabarito. Vamos ver as outras, o que é que tem de errado? Sempre senti um grande fascínio pelo encantamento da internet. Olha, gente, aqui pode causar uma dúvida nas pessoas, mas presta bem atenção. Sempre senti é o verbo, né? Quem sente, sente algo. Ó, o algo que ele sente é um grande fascínio, certo? Esse algo é o meu objeto direto, né? Então, meu verbo é transitivo direto. Só que aí dentro do meu verbo transitivo direto eu tenho essa palavra fascínio. Quem sente fascínio por alguma coisa. Fascínio, certo? É um substantivo, é um nome. Porém, ele exige complemento. E a gente tem, né, na gramática, palavras que exigem, que não são verbos, mas que exigem complemento. Por exemplo, medo. Quem tem medo de alguma coisa. Essa alguma coisa não está se referindo ao fato de ter, porque o que a pessoa tem é medo. Mas o medo, ele exige que eu especifique do quê, certo? A mesma coisa é a palavra fascínio.
Fascínio pelo quê? Pelo encantamento. Então, eu nunca posso separar uma coisa do seu complemento. Isso daqui é complemento. Complemento nominal. E se é complemento, eu não posso separar por vírgula. Beleza, gente? Então, aqui está o erro dessa vírgula. O Palácio da Fera ficava situado no alto de uma montanha. Isso aqui é simples, né? O palácio é o sujeito, ficava é o verbo, não posso separar o sujeito do verbo por vírgula, né? Então, aqui dá para uma questão simples, relativamente simples. Vírgula, mas que com um pouquinho de conhecimento dá para derrubar tranquilamente. Vamos para a questão de número 7. Confesso que essa questão de número 7, ela é um pouco mais complicada, porque ela envolve conhecimento vocabular, né? No trecho do parágrafo 5, eis que, deixando de ler historinhas infantis, de repente descobri um sucedâneo, bem verdade que às avessas, a internet. O vocabulário sucedâneo pode ser substituído, sem prejuízo do seu sentido, no texto por. Então vê qual é a questão. Ele quer que eu troque por uma dessas palavras que tenha o mesmo sentido. Só que eu acho que muita gente ficou na dúvida do que danado é sucedâneo, certo? Olha, gente, é um vocabulário muito rebuscado. Por isso que eu faço assim, eu rogo para que vocês leiam textos variados, leiam coisas variadas. Aumentem o léxico de vocês, o vocabulário de vocês, certo? Porque tem coisas que o contexto me ajuda a identificar qual é a melhor palavra, mas tem coisas que eu vou precisar ter um conhecimento a mais. Porque, observa, se eu tento colocar assim, eis que deixando de ler historinhas infantis, de repente descobri uma ocupação. Aí você pode ficar pensando, uma ocupação não dá, porque é uma palavra feminina. E aqui teria que ser uma palavra masculina. Só que ele não fala de alterar, de mudar a frase sintaticamente e nem morfologicamente. Ele fala de não mudar o sentido, de não ter que mudar o sentido. Então eu não posso apelar para isso, né? Para concordância nominal, verbal. Eu não posso. Então eu tenho que ter um pouco mais de substância para responder essa questão. E aí assim, ou eu tenho conhecimento do significado da palavra sucedâneo, ou eu vou fazendo esse movimento de tentar palavra por palavra. E aí eu tento descobrir o sentido. Eis que deixando de ler historinhas infantis, de repente descobri um sucedâneo. Bem verdade que é às avessas, a internet. Vê só, gente. A palavra, ela dificulta. Mas preste atenção no que ele está querendo dizer. O enunciado, né? Eis que deixando de ler historinhas infantis, veja, deixou de ler as historinhas infantis. Aí, de repente, ele descobriu um sucedâneo. Ele descobriu uma coisa que ele iria colocar no lugar das histórias infantis. E que coisa foi essa que ele colocou no lugar das histórias infantis? A internet. Certo?
Então eu tinha antes histórias infantis e agora eu tenho internet, né? Eu estou fazendo uma troca. Eu estou fazendo uma substituição. Resposta correta, a letra B. Se você não tem o conhecimento vocabular, faça o esforço de ler e entender a semântica que foi criada ali, em torno daquela palavra, né? O que está querendo ser dito, o sentido. Certo, gente? Questão 8. A frase no parágrafo 5. Toda vez que abro a caixa postal, é como se abrisse a torneirinha daquele palácio que a memória não esqueceu, mas a vida demoliu. Revela a dualidade existente entre, dualidade, né? Dualidade. Dualidade, eu terei uma coisa e outra coisa. E essas coisas são opostas, certo? Então, se eu tiver alguma ajuda da banca para que eu, né, de repente a banca poderia colocar duas palavras que não se opõem, mas não é o caso, certo? Já poderia arriscar, mas aqui eu vou ter que analisar a frase. Toda vez que abrir a caixa postal é como se abrisse a torneirinha daquele palácio, que a memória não esqueceu. Ó, o mais, indicativo de adversação, né? De oposição. Mas a vida demoliu. Preste atenção. O que é que ele pensa? Se eu tiver um pouquinho de bom senso, eu vou voltar aqui, ó, na questão número 3. E vou lembrar que o tema central do texto é que a maturidade ameniza os devaneios da infância. E tem uma coisa de que existe um sonho e existe uma realidade, certo? A maturidade ameniza os devaneios da infância, né? Devaneios é como os sonhos da infância. E a maturidade, ela é a realidade. Então, é como se eu tivesse realidade versus sonho, né? É a infância versus a vida adulta. Isso a gente já viu lá na questão 3. Voltando para a questão 8. Qual é a alternativa daqui, gente, que traz essa ideia de sonho versus realidade? Tá na cara, né? Letra A, certo? Não percam tempo, não percam tempo. Tem questões que já antecipam é, que- respostas de outras, tá? Questão número 9. O termo delírio, empregado no parágrafo 4, retoma a ideia de, outra questão que me faz voltar no texto, certo? Aí eu já vou direitinho no parágrafo. Em nome de Jesus, não leiam o texto todo, não. Parágrafo 4, tá? Venham cá. Parágrafo 4. A injúria do tempo, somada ao desgaste dos anos, sepultou o delírio, certo? Ó,
Mas preste atenção numa coisa. O enunciado me pediu para olhar no parágrafo 4, né? Porque é onde está a palavra delírio. Mas não necessariamente a minha resposta vai estar no parágrafo 4. A coisa que ele retomar, é porque veio antes, né? Veio antes. Se retoma, veio antes. Então pode ter vindo antes, beleza? Então, ó, a injúria do tempo somada ao desgaste dos anos sepultou o delírio. O delírio certamente não está aqui nessa primeira linha. Então, a que delírio se refere deve estar aqui, no 3. Queria mais e muito. Daí que sonhava com torneiras em todas as paredes. Bastava abri-las e o guaraná geladinho jorraria para matar a minha sede e me tontear de prazer. A injúria do tempo, somada ao desgaste dos anos, sepultou o delírio. Que delírio, gente? O delírio está aqui. O delírio está aqui. O delírio é essa vibe, essa resenha dele, né? Das torneiras na parede, né? O delírio é o sonho dele de ter guaraná jorrando pela parede, de ter essas torneiras na parede, certo? Vamos ver se eu tenho alguma coisa lá que me faça chegar perto. Ó, ter tudo do bom e do melhor, não, não, né? Gostar muito de refrigerante, não. Haver solidão e silêncio no Pará, não, no palácio, não. Adorar histórias infantis, não. Jorrar guaraná das torneiras, tá aqui. Ó, é justamente isso. O delírio é isso, de jorrar guaraná das torneiras na parede, né? Esse é o delírio dele, né? Questão número 10. Questão número 10, questão que muita gente pode ter errado por falta de atenção, né? Ou por confundir a regra. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, a gramática, né? A concordância verbal está corretamente empregada na forma destacada em. Então, eu tenho esses verbos aqui. Ele quer saber se tá tudo ok aqui, certo? A Bela e a Fera são um conto infantil conhecido. Presta atenção, ó. A Bela e a Fera, apesar de ser um sujeito composto, né? De eu ter um sujeito formado por duas, né, unidades aqui, eu tenho Bela e a Fera é um conto, certo? E eu tenho um pronome no singular. Então não dá para são um conto, certo? Não dá. Teria que ser é um conto, certo? Então a letra A está errada. Existe ainda muitas crianças interessadas em contos de fadas. Aí é que começa a loucura das pessoas, né? Quem eu acredito que errou essa questão. Existe uma confusão entre o verbo existir e o verbo haver. Porque existe uma regra que quando o verbo haver estiver no sentido de existir, certo? De existir, ele não pode ser flexionado, certo? Ele vai manter, ele vai ser um verbo impessoal.
ele não vai ser conjugado. Porém, o verbo existir, que é esse daqui, ele flexiona. Ele flexiona. O verbo haver, quando ele tiver no sentido de existir, não flexiona. Mas o verbo existir, ele flexiona, tá? E eu espero que vocês já saibam o que é flexionar, né? Flexionar em número, né? Em número e pessoa, certo? Ele é um verbo pessoal. Então vamos lá. Nesse caso, se existe, ele flexiona, ele está concordando com muitas crianças. Muitas crianças interessadas, né? Todas elas estão no plural. Já existe? Não. Seria existem ainda muitas crianças. Por que isso é possível? Porque o verbo existir, ele flexiona. Ele flexiona. O que não flexiona é o verbo haver, quando ele estiver no sentido de existir. Mas o verbo existir, ele flexiona. Então aqui está errado. O certo seria existem ainda muitas crianças interessadas. Procura-se contadores de história para encantar futuros leitores. Ó, mesma coisa, gente. Mesma coisa. Procura. Aqui é partícula passivadora, né? Partícula passivadora não, índice de determinação, né? Está indeterminando o sujeito. Mas o verbo, ele está no singular. Aqui, ó, a desinência. Procurar. Para ele ir para o plural, teria que ser procuram-se. E aí, o que é que acontece? Ó, contadores. Contadores. Não está concordando. Também não dá para ser essa a resposta. Letra D. Antigamente, haviam muitos sonhos na infância de nossos filhos. Antigamente, haviam. Esse haviam aqui está no sentido de existir. E quando havia, está no sentido de existir, certo? Eu posso fazer isso, trocar. Ó. Haviam, ó. Antigamente existiam muitos sonhos na infância de nossos filhos. Se eu posso trocar por existir, certo? Se eu posso trocar por existir, então o verbo haviam, ele está no sentido de existir. Logo, ele não pode ser flexionado. Aí, nesse caso, eu só posso dizer assim, havia, certo? Ele não pode flexionar, ele tem que ficar a terceira pessoa singular, né? Ele vai ser aqui um verbo impessoal, certo? Letra D não pode ser questão certa. E aí tem a última questão, que a última alternativa, que é o nosso gabarito. Faz muitos anos que deixei de sonhar com príncipes e princesas. E o verbo fazer, assim como o verbo haver,
quando ele passa uma ideia de tempo, ele é também um verbo impessoal. Impessoal. Quando ele é um verbo impessoal, né, ele deve se manter na terceira pessoa do singular, né? Então, faz muitos anos que deixei de sonhar com o príncipe. Sempre no singular. Eu não vou, porque tudo que vem depois, né, é plural. Eu fico tentado a querer dizer fazem muitos anos, mas não. Quando passa essa ideia de tempo, ele é impessoal, então ele se mantém no singular. Certo, gente? Ó, o gabarito é esse aqui, certo? Primeiro letra A, segundo letra B, terceiro letra D, quarto letra A, quinto letra E, sexto letra C, sétimo letra B, oitavo letra A, nono letra E e décimo letra E. Bem, gente, como eu disse a vocês, eu não preparei um roteiro para corrigir essa prova. Eu só vim corrigir aqui, né? Fiz essa correção prévia ontem, antes de dormir, e vim gravar o vídeo agora. Tentei ser o mais breve possível, porque muito do que caiu aqui já apareceu nas outras provas. O que é que eu tenho a falar sobre a prova? Não é uma prova absurda, é uma banca capciosa que deixa algumas cascas de banana, mas eu estou falando isso para você já faz tempo. E não é uma particularidade desta banca. Todo concurso vai ter essas questões com casca de banana. Então, vocês precisam ficar atentos, assim, para perder o mínimo de tempo possível e conseguir responder essa prova. Essa prova aqui, essas 10 questões, dava para facilmente ser respondida em meia hora. Meia hora de prova, dava para responder isso aqui. Não é uma questão de ficar, não é uma prova de ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Não precisava disso no texto. Poucas questões exigiam que eu voltasse no texto para ir buscar alguma informação, né? Outra questão. Eu não vi nenhuma questão aqui que seja passível de anulação. Todas as alternativas são bem condizentes, né? Elas são, não tem ambiguidade, né? Então tudo ali está bem proposto, está bem explicado, né? Gostei, achei uma prova interessante, certo? E aí isso ajuda a gente a identificar o perfil. Quem vai fazer concursos dessa banca esse ano ou depois, né? Que às vezes sai antes do tempo, né? O nome da banca. Fiquem atentos a esse tipo de perfil da banca, né? É pegar um texto e usando esse texto no decorrer de toda a prova. Foram 10 questões baseadas em um só texto. Desse texto ela extraiu tudo. Eu posso dizer a vocês, com relação ao nosso curso, muita coisa a gente não chegou ainda no assunto. Por exemplo, a parte de sintaxe, orações coordenadas e subordinadas, a gente não chegou a estudar isso ainda. Vamos. Mas no vídeo que eu soltei, eu me vi na obrigação de falar um pouco sobre isso. E assim, para além disso, eu acho que além do conteúdo, eu percebo que a gente está conseguindo preparar vocês a como lidar com a prova, a como lidar com a prova, mesmo que eu não tenha tantas certezas do conhecimento que eu tenho, certo? Então, o que eu
posso dizer a vocês é que continuem estudando, né? Entendam o perfil da banca, como é que ela cobra, e vejam que a banca, a prova, ela não me desmentiu. É sintaxe misturada com semântica, é morfologia misturada com semântica, é interpretação do texto, mas baseado no entendimento do significado de uma palavra. Então, essa prova ela só comprova o que eu já venho falando para vocês na sala de aula, certo? Então, assim, para quem fez, eu espero que tenha tido um bom resultado, né, nos demais assuntos da prova, certo? Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar no comentário. Eu vou editar esse vídeo rapidinho para mandar no canal e já mandar para vocês, certo? E aí vocês podem comentar lá, que aí eu tento dar um feedback para vocês, já que a gente só se vê quarta que vem. Eu aconselho vocês quem fez a prova, anotar os erros. Por isso que eu faço tanta questão, né, de não só dizer a alternativa correta, mas dizer as incorretas também. Porque eu digo, essa tá certa. Ah, beleza, essa tá certa, mas por que essa tá errada? Porque essa que eu marquei como certa, ela tá errada. Então, é por isso que eu levo um pouquinho mais de tempo, né? Porque eu tenho que desmentir. Dizer assim, essa é a certa e essa é a certa por causa disso. E essas não podem ser por causa disso, disso e disso. Certo? Então, eu aconselho vocês a também aprenderem com o erro. Certo? Porque o erro, na maioria das vezes, ele ensina mais do que o aprendizado. Porque a questão que a gente acerta, provavelmente depois a gente vai esquecer. Mas a questão que a gente erra, a gente trabalhando bem em cima daquele erro, a gente não erra mais. Beleza, gente? Então fique com Deus, né? Eu senti que eu precisava fazer esse vídeo para dar esse feedback a vocês. Um aluno sugeriu da gente corrigir a prova na sala de aula, mas nunca vai dar tempo, não dá tempo de falar tudo isso. Então, tá aí o vídeo para vocês verem, reverem, né? Eu vou tentar colocar a prova que o aluno me mandou junto, né, em anexo, para vocês poderem baixar. Para quem não fez a prova e quer estudar e quer acompanhar, baixar, né? Se quiser, de repente, responder e depois vai pro vídeo para ver quantas errou e quantas acertou. Beleza, gente? Fiquem com Deus e até a próxima.